de Vereadores, na qualidade de presidente da Câmara, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores e os presentes no plenário, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Comunico a ausência da vereadora Marinel através de atestado médico. Comunico a ausência do vereador Roberto. Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicito a servidora Carol para que faça a leitura da ata número 54 da sessão ordinária realizada no dia 6 de abril. Ao sexto dia do mês de abril, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Diego, os vereadores Júnior, Elaine, Givanildo, José, Maicon, Marinel, Roberto e Vanilto. Inicialmente, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizada a leitura da ata número 53 e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi realizada a leitura da mensagem número 5, procedente do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei número 6. Ato contínuo, foi realizada a leitura da indicação número 95, de autoria do vereador José, e indicação número 96, de autoria do vereador Júnior. Ambas foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, não havendo matérias no item ordem do dia, o presidente passou para o item explicações pessoais tribuna, tendo se pronunciado os vereadores Elaine, Vanildo e Júnior. Após, o presidente concluiu e declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata. Em votação, os favoráveis mantêm sentados, os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 54 por todos os vereadores. Solicito à servidora que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 7, de autoria da vereadora Elaine. O presente projeto de lei tem por finalidade regulamentar, no âmbito do município de Laurentino, os critérios, requisitos e vedações aplicáveis à denominação de bens públicos e logradouros municipais, assegurando o respeito aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, impessoalidade, publicidade e interesse público. A proposta inspira-se na Lei Estadual nº 18.010, de 2020, representando um importante avanço normativo ao vedar homenagens públicas a pessoas condenadas por ilícitos graves, especialmente aquelas que atentem contra a administração pública, os direitos humanos e o regime democrático. Além disso, o projeto inova ao incorporar mecanismos de participação popular, como abaixo-assinados, audiências públicas e consultas digitais, garantindo que as denominações reflitam a vontade da comunidade local. A denominação de bens públicos constitui ato de elevado valor simbólico e institucional, devendo ser reservada a pessoas cuja trajetória esteja alinhada aos valores republicanos e ao interesse coletivo. Nesse sentido, também se estabelece a necessidade de comprovação do vínculo do homenageado com o município ou de sua relevante contribuição à sociedade. Por fim, a proposta estabelece critérios mais rigorosos para a alteração de denominações já existentes, evitando transtornos à população e assegurando estabilidade administrativa. Projeto de lei de autoria da vereadora Elaine. Solicito à servidora que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 8. Projeto de lei que estabelece diretrizes para a gestão do patrimônio público escolar no município de Laurentino, com foco na manutenção preventiva e na transparência. A proposta visa garantir condições adequadas e seguras nas unidades de ensino, superando o modelo atual de manutenção reativa, que gera maiores custos e riscos à comunidade escolar. Destacam-se como principais diretrizes: eficiência administrativa, priorização da manutenção preventiva, reduzindo gastos com intervenções emergenciais. Segurança técnica, realização de avaliações com base em critérios técnicos com apoio de profissionais habilitados quando necessário. Transparência, divulgação anual das condições das escolas até dia 31 de janeiro, permitindo acompanhamento pela sociedade e pelo Legislativo. A matéria está em conformidade com a competência legislativa municipal, ao tratar de diretrizes administrativas e de transparência, respeitando a autonomia do Poder Executivo. Projeto de autoria dos vereadores Júnior, Diego, Roberto, José e Vanildo. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 97, de autoria da vereadora Elaine. A vereadora que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo que viabilize a implantação de uma área de lazer na rua Narcísio Facchini, com o objetivo de atender às necessidades da comunidade local. Sugere-se que o espaço contemple instalação de bancos para descanso e convivência, aparelhos para atividade física, parquinho infantil, plantio de árvores visando proporcionar sombra e conforto térmico, estrutura de proteção nas proximidades do rio, garantindo maior segurança aos moradores, especialmente crianças e idosos. A presente indicação atende a uma demanda da comunidade da rua Narcísio Facchini,
que carece de espaços adequados para lazer, convivência e bem-estar. A criação de uma área estruturada contribuirá significativamente para a qualidade da vida dos moradores, promovendo integração social, incentivo à permanência em espaços públicos seguros e valorização da localidade. Além disso, a adoção de medidas de proteção em relação ao rio é fundamental para prevenir acidentes, reforçando o compromisso com a segurança da população. Indicação de autoria da vereadora Elaine. A autora com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, quem nos assiste no plenário e quem nos assiste online também. Algumas pessoas daquela comunidade, lá bem no início da Narciso Facchini, me procuraram algumas pessoas da prefeitura também, solicitando esse espaço de recreação lá, né? Eles ficam bem distantes do centro, bem distantes de outras áreas que possuem essas áreas de lazer. E a ideia de uma das moradoras lá é ocupar um terreno que foi já feita a demolição de uma residência que estava interditada, até para prevenir a ocupação de novo irregular daquele espaço, né? Porque daqui a pouco, como o terreno está lá prontinho, daqui a pouco alguém vai lá, levanta uma construção de novo e consolida aquele uso habitacional e acaba trazendo mais uma situação de risco também para essa família. Então, seria ocupar aquela área que está existente, se for possível, né? Se for viável, plantar algumas árvores para fazer sombra também, a instalação de alguns bancos para descanso, dentro da possibilidade de um parquinho ou uma academia ao ar livre, enfim, que tenha algum espaço para área de lazer naquela localidade. Seria essa a justificativa, presidente. Obrigado, vereadora. Em única discussão, a indicação. Cumprimento o presidente, em nome deles, vereadores, vereadora, quem acompanha a gente no plenário, quem acompanha a gente online. De grande importância, vereadora, essa indicação, eu até ia te perguntar sobre a questão, já que você comentou sobre esse terreno. Esse terreno é do município já? Na verdade, ele está numa área de APP, né? Ele é daquela área, está bem na margem do rio em cima, não é do município, mas também não é do morador, né? Não, é só para perguntar, porque se fosse do município ficaria bem mais fácil, né? Não, mas ele está dentro do território do município, né? Não tem posse, não é um terreno público, quer dizer, mas ele está em área pública, né? Tá bom, importante isso. Só isso aí, presidente. Vereador Júnior. Cumprimento o presidente Max, vereadores, vereadoras, quem nos acompanha aqui no plenário e quem nos acompanha pela internet. Extremamente importante, Elaine, e até comentou, mas eu gostaria de reforçar, como é margem de rio ali, né? E daqui a pouquinho é um lugar que vai estar sendo utilizado por crianças, então tem que ter todo um cuidado muito grande em relação à proteção, a cercamento, que a criança ocupa todos os lugares. Então, assim, como é margem de rio, a gente tem que, se caso vier a acontecer, tem que ter uma atenção redobrada na questão ali da segurança, né? Na justificativa está colocado isso também, porque eu também tenho essa preocupação e, como eu falei, se for possível instalar naquele local, mas também, né, que seja possível buscar um outro local mais adequado, né? A gente pensou naquele espaço porque justamente tinha uma construção ali, foi demolida, né? Na última enchente acabou sendo totalmente interditada e ficou aquele terreno vazio que daqui a pouco pode ser ocupado de forma irregular novamente. O setor civil poderia fazer uma análise ali, uma consulta de viabilidade, né? Isso. Mais algum vereador? Em única votação, a indicação. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a indicação número 97 por todos os vereadores. Não havendo matérias no item ordem do dia, passo para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer o uso da tribuna, por gentileza, faça seu registro. Vereadora Elaine? Não, presidente. Vereador Maico? Sim. Vereador Givanildo? Não. Vereador José? Não. Vereador Vanildo? Não. Vereador Júnior? Sim, presidente. Vereador Maico?
Cumprimento o presidente novamente, em nome dele cumprimento os vereadores, vereadora, pessoal que acompanha a gente no plenário, quem acompanha a gente online, os servidores da casa também. Recadozinho bem rapidinho também. Até a vereadora me passou agora, amanhã vai ser feita a pintura da pista, desculpa pessoal, da pista da pracinha. Foi colocado placas também para sinalizar, a pedido do vereador Vanildo, sinalizar o pessoal andando de bicicleta, andando com aquelas bicicletinhas elétricas, o pessoal vai fazer caminhada. É um lugar de o pessoal ter um pouquinho de consideração também, vai pessoas de idade, vai crianças. Então, assim, um pouquinho de consciência para o pessoal que vai andar de bicicleta lá, consideração a pessoas que vão caminhar também no final do dia, a pracinha está chegando, indo para o final, então é uma pracinha que vai ficar muito linda, é um lugar que a população está procurando para ter uma válvula de escape de lazer no nosso município, né? Quero parabenizar a Secretaria de Obras sobre a reabertura da estrada. Eu vou falar da Volta Fria, sentido Fruteira, a Serra do Caçador, que foi subida pela Luiz de Quiroli, está sendo descida na parte da Fruteira. É um trabalho bem organizado, o Executivo tirou a capricho com as novas notícias que falam que talvez vai ter enchente, então está se prevenindo com a transenchente, que é de grande importância, saindo na localidade da Fruteira para se deslocar para sentido Trambudo Central, Pouso Redondo, aliás, né? Quero falar também um pouquinho sobre, cobrar um pouquinho também sobre a questão da SC 350. Hoje nós temos o ex-prefeito Marcelo, coordenador da infraestrutura aí. Até quero chamar ele aqui, para se ele puder fazer um ofício, vou oficializar ele também. Questão da faixa elevada que a gente precisa ser resolvido, na frente do Bar do Toinho, já foi cobrado, a gente sabe disso. Na frente, Chapeação dos Leite, e na frente da antiga casa da Dona Pina. Conversei com ele hoje, ele falou que está à disposição, precisar vir fazer esclarecimento, mas está sendo tomada atitude de ser feito isso aí. Agora para ser feito, mas como eu gostaria de que ele viesse aqui dar uma explanação, uma explicação. Como ele está como coordenador agora, eu acho que é de grande importância para a comunidade ficar ciente o que está sendo feito, o que vai ser feito agora, né? Porque eu vejo que o pessoal não tem respeito. Tinha aquela lombada para frente um pouquinho da Chapeação dos Leite, tem o Trevo da Fruteira, o pessoal vem com o pé na sola mesmo ali, e é um lugar que o pessoal da Fruteira tem bastante pessoas de idade que vêm para o comércio, e aquele trevo fica perigoso. O pessoal mais de idade, eles não têm a mesma destreza dos novos, e o pessoal também são mal educados, que passa muito ligeiro. Não é só ali, é aqui no Caçador, a questão também lá na frente do Bar de Toinho, tudo pontos estratégicos, perigoso. Então, assim, a gente vem cobrando, o coordenador também cobrei. Então, acredito que agora, há poucos dias, vai ser resolvido, mas amanhã eu quero fazer um ofício pedindo para ele vir nessa casa dar explicações. Como agora ele é o coordenador, então fica mais fácil o contato dele, presidente, nós poder cobrar. É importante ter essa pessoa que temos essa ponte com o governo do estado sobre a questão da revitalização da SC 350. Mas é só desejar para vocês um bom retorno às suas casas, uma semana abençoada por Deus, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Júnior. Cumprimento presidente Diego, vereadores, vereadora, que nos acompanham no plenário, que nos acompanham online. Na semana passada, agora eu participo da APP, né? Então, estando mais próximo da realidade do que acontece com a escola, a gente vê o quanto ainda precisa ser investido
principalmente na questão da infraestrutura. Tem diversos pontos onde a gente precisa olhar com um pouco mais carinho lá eu vou falar na Honorata Stedley, mas sempre se estende a todas as unidades de educação. Na terça-feira, na conversa, a gente tocou num assunto lá que, poxa, como é que está a questão das calhas aqui no Honorata Stedley? Porque um tempo atrás era complicado, estava com bastante, chovia, enfim, dava problema. Parece que a gente estava adivinhando. Naquela mesma terça-feira, à noite, choveu 30 milímetros, que não é assim uma chuva tão alta, mas enfim. Nesses 30 milímetros, na quarta de manhã, quando eu entrei na escola, tava salas de aula com água, tinha barro, eu fiz alguns vídeos, eu quis registrar, né? Porque há quanto tempo a gente fala sobre uma manutenção predial lá no Honorata Stedley? Não é um assunto que a gente está tocando agora, desde o ano passado. Então, até a iniciativa de fazer esse projeto de lei que foi lido hoje é tentar, de alguma forma, fazer o Poder Executivo olhar com mais carinho, não só para a educação, mas nesse caso específico nós estamos falando de crianças, tem os professores, os servidores, mas principalmente em relação às crianças. A gente precisa dar um ambiente onde, de fato, a educação possa acontecer. Porque eu fico pensando como eu me sentiria se eu fosse professor, chegasse para lecionar e tivesse que talvez pegar um rodo e tirar água e barro de dentro de sala. Se eu precisasse ir no banheiro, a criança que vai no banheiro tem que andar devagar para não escorregar e daqui a pouquinho se machucar. É um mínimo, é uma condição de dignidade humana. Quem estava lá, é que daí assim, o pessoal vai lá quando está tudo em ordem, tá feia, a escola tá feia, ela não passa alegria, mas não é problema do professor, não é problema do diretor, isso é problema do Poder Executivo olhar para as unidades de ensino e dizer, não, a gente precisa fazer alguma coisa por isso. Porque a sensação que eu tenho é uma sensação de abandono. Tu vai lá, tem banheiro lá no Honorata Stedley há não sei quanto tempo que está lá para fazer manutenção. Gente, então é complicado. E um outro assunto recorrente, também relacionado ao Honorata Stedley, que foi falado ano passado e recorrente, daí envolve a questão da segurança. Mais uma vez, nós estamos sem vigia entre o período do intervalo do almoço ali, onde o vigia Marcelo presta o serviço dele, ele vai almoçar, e naquele período fica portão aberto, as crianças tanto podem sair, e lá tem trânsito, enfim, tanto alguém estranho à escola, ao ambiente escolar pode entrar. Não chega a ser chato a gente ter que estar aqui repetindo coisas que a gente já tratou lá atrás. Me parece que a gente precisa tomar a iniciativa de ir lá, fazer uma denúncia no Ministério Público, para depois o pessoal ir lá, chamar um vigia e colocar lá para ficar cuidando do portão. Gente, não é segurança. Não adianta vir dizer depois que a fatalidade acontece, dizer que é uma fatalidade, não é. É negligência. O que está acontecendo é negligência. Tem que ter o vigia lá. E ano passado eu tinha até, não sei se era estagiário, mas tinha uma moça lá que assim, se fosse precisar defender, eu acho que era a primeira que ia apanhar. Porque tem que ser um profissional, tem que ser alguém da área da segurança lá na frente. Então fica aqui mais uma vez o pedido, o registro, que com segurança a gente não deve brincar, principalmente quando a gente está falando da segurança de um lugar onde tem crianças, né? E para finalizar, me aborreceu muito hoje de manhã uma situação do Poder Executivo responder às nossas indicações. A gente tem um projeto de uma emenda à lei orgânica que essa casa aprovou ano passado, que obriga o chefe do Executivo a responder às indicações que a gente faz. A indicação, o popular vem, procura a gente, tem a demanda, e a gente precisa de uma resposta, dar uma resposta para ele, porque é um problema que a gente tem, que o popular tem para resolver, que espera uma solução, e a gente faz essa intermediação, faz a indicação. Por um bom tempo, no comecinho funcionou, estavam vindo as respostas,
depois não veio mais resposta alguma, e hoje eu tenho as respostas salvas no celular, os nobres vereadores também têm, vem as respostas das nossas indicações com um texto igual para todo mundo, um texto genérico que não diz nada com nada. Se é só para cumprir tabela, a gente não está aqui para brincar. A gente não está representando o povo para brincar. Então, que seja feita a resposta de fato com o objeto que é a indicação, não um texto genérico, copiar e colar. Gente, a gente espera um pouquinho de profissionalismo e principalmente a gente espera que seja respeitada a população, porque eu me sinto desrespeitado como vereador, a Câmara de Vereadores é desrespeitada, mas no final das contas, quem é o verdadeiro prejudicado dessa história toda é o cidadão laurentinense. E isso não é difícil de resolver e precisa ser cumprida a lei. Seria isso, eu quero desejar uma excelente semana de trabalho a todos, que Deus abençoe todo mundo e muito obrigado. Obrigado, vereador. Passo os trabalhos ao vereador José neste ato como vice-presidente ad hoc. Vereador Max, vereador Diego, pode usar a tribuna. Boa noite, quero cumprimentar os vereadores, a vereadora, quem nos assiste aqui na presença no dia de hoje e quem nos assiste online. Como vereador e presidente desta casa, a qual a população me deu essa oportunidade, eu me sinto na obrigação de fazer essa cobrança. Temos uma ferramenta muito importante no Legislativo, que é a indicação. Trabalhamos muito com ela, como? Visitando a comunidade, pé na estrada, ouvindo a população e trazendo a voz da população para essa casa. E quando oficializamos ela, encaminhamos para o Executivo e temos respostas, para falar o verdadeiro português, um copia e cola. Eu não aceito esse tipo de atitude. Eu preciso dar um retorno para a população. De dia, data, pelo sim, pelo não, pelo menos uma consideração com o vereador e com a população. Se alguém aqui dos vereadores tem costume de fazer indicação, tiveram os retornos e viram isso. Comentei no grupo hoje, foi uma atitude que eu não gostei, peço uma atenção, peço mais responsabilidade nessa ferramenta que a gente tem aqui no Legislativo. Aproveitando também o gancho, quero fazer uma cobrança aqui a respeito dos recursos. 2/12 de 2025, carro TFD, transporte fora do domicílio. A gente já tem de janeiro, fevereiro, março, abril, uma beirada já do dezembro que passou e os carros ainda não chegaram. Eu não sei o que está acontecendo, tanta demora. Repasse da sobra da casa, na gestão passada do presidente Roberto, para a máquina na agricultura. Até o momento, a máquina não chegou. Tudo bem, deve estar na parte burocrática. Às vezes eu converso com uma pessoa, licitação deserta, agora está licitando, vamos pelo Sim Catarina. Gente, toda vida tem um posicionamento, mas tá chegando uma hora que está aborrecendo, porque a gente chega na praça, a população cobra a gente. Pô, o dinheiro que vocês repassaram, é verdade? Tu tem que ficar ainda dando a satisfação, parece que tu está mentindo. Então deixo aqui para a população, qualquer dúvida que a população estiver, pode entrar em contato comigo, pode conversar, quando tiver algum recurso que alguém se posicionar também, se foi pago, se não foi, se existe o plano de trabalho, se está registrado, cadastrado, eu vou tirar todas as dúvidas sempre com a verdade, como eu sempre trabalhei aqui nesta casa. No mais seria isso, uma boa noite, sigo trabalhando sempre pelo desenvolvimento do nosso município e pelo bem-estar da população. Um abraço. Devolvo os trabalhos ao presidente Diego. Nada mais havendo, neste momento, faremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.